preguiças. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Saudações a todos! Hoje foi o dia em que finalmente fomos comer pizza sem queijo. Estão aqui comigo Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e eu, o Abreu. Vamos falar sobre essa experiência de irmos todos juntos ao mesmo sítio, à mesma hora e pedir, para a estupefacção de todos, pizza sem queijo. Eu queria começar por fazer aqui um parênteses, que acho que devíamos nomear o Hugo para fazer as aberturas, porque isto foi claramente uma abertura digna de telejornal, coisa que ainda não tinha acontecido. Eu senti que existiu aqui uma oficialidade muito grande na forma como ele se dirigiu ao público, sim. Eu acho que sim. Hugo, pela minha parte, acho que estás nomeado o nosso... Eu sou menos simpático, digo mesmo encarregado. Eu acho que isto foram muitos anos a ouvir a quadratura do círculo. Engraçado que eu ia falar no Lobo Xavier. Sabes que eu nunca acompanhei a quadratura do círculo. Toda a gente fala da quadratura do círculo. Aliás, pelo que eu já percebi, já se fizeram primeiros ministros na quadratura do círculo. Sim, é verdade. O António Costa? Eu estava a tentar não ir direto ao ponto, mas sim, exato. Está a querer fazer os ouvintes pensar. A ver se chegam lá sozinhos. Acho que sim, acho que devemos estimular o pensamento, não devemos dar a papinha. Pequenos puzzles que se faz aqui no Preguiças, sim. Exatamente. Mas de facto nunca havia programa. Mas dito isto, tu disseste uma coisa com a qual eu não concordo, que é, fomos todos à mesma hora pedir uma pizza sem queijo. Não é verdade, nós não fomos todos à mesma hora. E acho que isto devia ser o nosso primeiro tema hoje, que é, antes de passarmos à experiência propriamente dita de comer uma pizza muito bem sem aproveitado, realmente muito bem aproveitado. A questão da pontualidade. Porque, de facto, nós combinamos encontrar-nos a uma determinada hora e a essa hora apenas o Vítor estava no local. É verdade. Às 13 horas, hora combinada para estarmos todos presentes no local. De facto, errei no local também, mas não estava muito longe. Portanto, não seria... Teria sido engraçado eu chegar... Calma, mas a parte do local guardamos para depois, que isso também vai dar pano para mim. Bom, então já estou-me a antecipar, sim senhor. Neste caso já não fui tão pontual. No tratamento do tema, sim senhor. Aqui já foi um pouco mais precoce. A questão é que tu podes dizer que chegaste a horas quando não estavas no local certo. É exatamente por aí que eu estou a querer chegar, porque tecnicamente a única pessoa que chegou a horas foi o Hugo. Não, mesmo eu não cheguei a horas. Ninguém chegou a horas. Mas tu não estavas lá à nossa espera. Mas não estava lá desde a uma. Eu fui a pessoa que chegou mais tarde, contudo fui a primeira pessoa a chegar ao local certo. Era aí que eu estava a querer chegar, porque eu cheguei de facto mais cedo, ou pelo menos cheguei pontualmente, mas errei no local. Pronto, então agora em que ficamos? Vamos falar primeiro da questão do local ou da questão do tempo? Na questão do tempo. Porque primeiro. Tempo e espaço são duas coisas diferentes, mas convertíveis. É verdade. E Convertíveis? O Einstein é que dizia. Não, mas cientificamente falando, por acaso, eu sinto, pelo menos que enquanto leigo, que percebi a teoria da relatividade, e realmente é muito fascinante pensar nisso. Ou seja, o quanto tempo e espaço, de facto, estão misturados e até acabam por depender mutuamente um do outro. Porque, e agora, não sei se me permitem tentar explicar por minhas próprias palavras a teoria da relatividade, claro, que é aquela coisa mesmo de podcast de campeão de se fazer, é por muito a jeito, mas basicamente como eu sinto que percebi de uma forma muito simples e vou basicamente transmitir a ideia simples que eu tenho da teoria da relatividade. É basicamente esta: ultrapassando completamente qualquer questão técnica, para eu não tentar explicar o porquê de que isto acontece, mas basicamente a estatuição desta teoria é esta. Estatuição. Isto não é para qualquer podcast que tem este. Este é claramente um jurista a falar de física quântica. Ou seja, logo. Ora, com licença, então, vamos lá. Abri quase o segundo botão da camisa, vamos lá, campeão. Só falta a volta. Ora bem, a teoria da relatividade, o que estatui, lá está, o que dita e o que diz que acontece é, o que pressupõe, teoriza, é que a percepção que tu tens do tempo varia da forma como te estás a deslocar no espaço. Ou seja, se estiveres num ponto fixo e estável, dois estímulos
não sei se varia o ser visual ou sonoro, mas 2 estímulos que sejam reproduzidos chegam, ou seja, tu tens a percepção deles estarem a acontecer de forma instantânea, ou seja, e vamos imaginar, até para efeitos já, que isto é por audição, não me estão a ver, e vamos imaginar um círculo e nós estamos no centro do círculo e no ponto norte e sul estão 2 pessoas com uma lanterna e estão a acender e a apagar a lanterna. E nós conseguimos aperceber-nos olhando, ou melhor, posicionando-nos de forma a que eles fiquem no perímetro de visão. Isto se calhar até funciona melhor com sonoro. Mas basicamente emitirem sinais sonoros ao mesmo tempo, tu tens a percepção que eles acontecem ao mesmo tempo, independentemente da distância. Como eles estão no ponto vertical, portanto, dependendo da posição em que tu estás, e neste caso, como estás parado, o sinal chega a ti à mesma velocidade. No entanto, vamos imaginar que tu estás a dirigir-te para o sinal que está a ser emitido a norte. Esse sinal vai chegar primeiro na tua percepção do que o sinal que está a ser emitido no ponto sul. Mas isso não é apenas porque estás mais próximo? Eu penso que não. Aquilo que tu estás a descrever é o efeito Doppler. Ah, é? Ou seja, porque tu estás a partir pelo que eu percebi da tua descrição, tu tens o momento em que estás estático ou o momento em que estás em movimento. Certo. Pronto. E quando estás estático, a velocidade do aparente para ti do som vindo de cada um dos lados é a mesma. Quando tu estás em movimento, a velocidade aparente para ti de cada um dos estímulos sonoros é a velocidade intrínseca daquele estímulo menos a tua própria velocidade. E, portanto, tu recebes um estímulo a uma velocidade aparente diferente do outro. Isso é o efeito Doppler, que é o que faz, por exemplo, que quando uma ambulância passa por ti, de repente parece que o som da sirene muda. Sim. Mas então se calhar estou a usar o exemplo errado, porque eu penso que era mais ou menos, ou seja, o essencial da questão era esta, mas na altura foi-me dito com estímulo visual. Pronto, mas a questão pode ser outra, e isso tem que ver com aquilo que o Hugo dizia, que tem que ver com a tua posição no espaço. À medida que tu estás mais próximo, mas sempre estático, mas se tu, em vez de estás no centro do círculo, estiveres deslocado um bocado para norte, certo, de facto, se 2 estímulos visuais ou sonoros forem emitidos ao mesmo tempo, sim, aquele emitido a norte vai chegar a ti primeiro e, portanto, tu vais ter a ilusão de que a lanterna do norte acendeu antes da lanterna do sul. Então isto nada tem a ver com a relatividade? Não, isso tem a ver com a relatividade. Ah, bom. Mas, neste caso, o que me fez questionar, e na altura, ou seja, fiquei a pensar um pouco sobre isso, foi que, ou seja, era simplesmente falibilidade dos nossos sentidos e que não tinha a ver com uma proximidade local do local de onde estava a ser emitido o som. Ou neste caso, a luz. Falibilidade em que sentido? Eu estou a dizer porque, por exemplo, para atingir, basicamente o que eu tinha percebido do exemplo foi, quando eu digo que eu estou a avançar no sentido da pessoa que está a emitir o estímulo visual a norte, eu não quero dizer que eu estava parado e comecei a andar no sentido dela. Era mais, eu estava numa velocidade constante e no momento em que estou a uma distância igual dos 2 pontos, tendo em conta a velocidade a que eu me estava a dirigir, naquele momento, como estou no sentido norte, o sinal que está a ser emitido no sentido sul, mas norte para mim, chega primeiro tendo em conta essa velocidade. No entanto, o ponto de distância entre os 2 estímulos é igual. Isto foi o que eu percebi na altura. Sei que eu estava a ver se tinha percebido bem ou mal. Mas então, os 2 emissores, a norte e a sul, também se estão a deslocar à mesma distância? Não, estão parados. Só eu é que estou em movimento. Mas estás-te a deslocar perpendicularmente a eles? Sim. Ok, então É. Eu pensei que tu te estavas a deslocar no sentido de um deles. Não. Ou seja, estou a uma distância equivalente, sim. Os 2. Ok. Ok. Então aí já faz sentido. Depois deste momento extremamente erudito, porquê é que nós tivemos este momento erudito? Já não sei. Por causa do local. Exatamente, é verdade, por causa da questão do local. Não,
Sim, por causa do teu comentário do tempo e espaço. Do tempo e espaço, pronto. Pois, porque vamos começar pelo tempo ou vamos começar pelo espaço? Vamos começar pelo tempo, que foi a primeira... A questão da pontualidade. Sim, a questão da pontualidade. Relativamente à questão da pontualidade, para mim, eu penso que a pontualidade tem sobretudo que ver com o respeito que tu tens pelas outras pessoas. Não sei. Gostei desse momento de autocensura, tendo em conta que os dois chegaram atrasados tecnicamente. É verdade, é verdade, tem de reconhecer. Não, mas é assim, há pontualidade e pontualidade. Ou melhor, há falta de pontualidade e falta de pontualidade. Acidentes, imprevistos, azares, qualquer pessoa pode ter. E, portanto, naturalmente, eu faço meia culpa hoje por ter chegado atrasado, mas estava fora das minhas mãos chegar a horas porque tinha um compromisso prévio que se prolongou para... Portanto, no fundo, a existir culpa aqui, a culpa é de quem permitiu que o evento anterior... Aliás, até te posso dizer, o problema do evento anterior foi ter começado atrasado. E, portanto, também acabou mais tarde do que era suposto. Ou o tempo poderia ser aproveitado para chegar a horas ao segundo compromisso. E porquê é que ele começou atrasado? Porque alguém que lá devia ter estado a determinada hora chegou atrasado. Portanto, a falta de pontualidade de um terceiro implicou a minha falta de pontualidade para convosco. Sim. Para aquilo que tínhamos combinado. E, portanto, eu não sei as causas da falta de pontualidade desse terceiro. Não sei se foi um imponderável ou se é daquelas pessoas que sistematicamente chegam atrasadas. E eu acho que, para mim, o problema da falta de pontualidade está nas pessoas que sistematicamente chegam atrasadas. Porque essas pessoas, e daí a questão do respeito, eu penso que é uma tremenda falta de respeito tu achares que a outra pessoa pode esperar por ti. Mas achas que as pessoas têm essa percepção, a maioria? Não, eu acho que a maioria das pessoas não tem simplesmente a empatia de perceber que chegares atrasado implica, a não ser que a outra pessoa também tenha o mesmo hábito que tu, mas só estou a partir do princípio que a falta de pontualidade é um problema quando existe alguém que chega a horas e espera 20 minutos pela outra pessoa. E que isto acontece de forma sistemática. E, portanto, provavelmente a outra pessoa nem sequer tem consciência de que aquilo que está a fazer, em última instância, é fazer a pessoa que chegou a horas perder tempo, que é uma coisa absolutamente preciosa. O tempo é provavelmente a coisa mais preciosa que nós temos. Porque tudo o resto é renovável. O tempo não é renovável. Isso é profundo. Deixa-me te dizer. Foi um momento quase de autoajuda. Mas, sim. Mas é uma verdade. É verdade. E, portanto, de alguma maneira, eu, se chego atrasado, estou a dizer que o meu tempo vale mais do que o teu. Porque tu podes desperdiçá-lo à minha espera. Dentro das circunstâncias que, regra geral, descotelam um atraso, sim. Regra geral é por questões completamente evitáveis. Portanto, provavelmente, concordo que a maioria das pessoas talvez não pense, ou seja, não tenha a ideia consciente de estar a fazer, ou seja, um impulso que têm de forma que controlam, ou seja, que existe a dolo, por outras palavras, a existir é eventual, é aquele dolo que a pessoa se resigna com ele e diz, em princípio não tem problema, envia mensagem e pronto. Mas portanto, concordo, sim. Mas se calhar o problema é mesmo que a maioria das pessoas nem sequer tem noção, em geral, da forma como as suas ações têm um impacto no próximo. É verdade, também. Isso também é verdade. É a questão da... Até tal questão da falta de empatia. É verdade, sim. Concordo que se resume essencialmente a isso. Mas tu, enquanto, por exemplo, hoje, foi algo que te incomodou? A ideia de chegar atrasado? Incomoda-me profundamente sempre que eu chego atrasado. Precisamente porque sinto-me mal. Sinto-me desconfortável com a ideia de que alguém abdicou de fazer alguma coisa para estar ali plantado à minha espera. E tu provavelmente fazes o exercício oposto quando esperas por alguém. Normalmente tento não fazer. Eu ando sempre... Houve uma altura que andava sempre com uma revista na mão. Agora deixei-me disso porque ando sempre com o telemóvel, com a internet e já tenho um blog pronto a ler. Porque é engraçado que eu faço exatamente isso. Eu, por regra, não consigo fazer um juízo de dizer se sou pontual ou não. Por exemplo, ultimamente, isto é um comentário pessoal, nos almoços com o Hugo, recentemente eu tenho-me atrasado. Mas, regra geral, envolve sempre imprevistos. E nunca são atrasos grandes, mas tenho chegado atrasado, por acaso. Mas por hábito nunca chego. Eu, por hábito, por acaso, a maioria das coisas, sinto que sou pontual. E, no entanto, uma das coisas que eu me habituei, mas isto acaba por ser efeito, é uma consequência inevitável, e não é por aí que eu ando, mas
é um dos aspectos muito benéficos de ter o hábito de ouvir música em fones. Porque distrai bastante. Ou seja, dá para entreter bastante à espera de alguém. E acrescentar a isto o gosto por ler, melhor é. Foi o que aconteceu hoje, por exemplo. Olha, mas eu vou-te dizer uma coisa em que eu sistemática e conscientemente violo uma convenção social não escrita que ademais me parece perfeitamente estúpida, que é em jantares, festas de aniversário e coisas do género, coisas que envolvam a presença num estabelecimento de restauração. Hás de reparar que a primeira pessoa e a segunda e a terceira não entram. Ficam à porta à espera. Pois é coisa que eu me recuso a fazer. Eu recuso-me a ficar ao frio, à chuva, de pé, quando os outros é que estão a violar o dever de terem chegado a horas. E, portanto, sempre que me encontro numa situação dessas, eu entro, pergunto ao empregado onde está a mesa para nós. A partida normalmente está reservada. Se não estiver reservada, também digo, olha, então vai ser uma mesa para não sei quantas pessoas. Sento-me e fico lá dentro, sentado, à espera. Pego no telemóvel, começo a ler ou qualquer coisa. E já me aconteceu uma vez ao fim de 40 minutos à espera, me telefonarem a perguntar onde é que eu estava, porque estavam todos à porta do restaurante à minha espera. Grande ironia, sim senhor. E eu disse, eu estou aqui dentro à vossa espera há 40 minutos. Muito bom. Mas eu sabe que realmente eu estava a pensar no meu círculo de amigos e família, e realmente é algo comum de se fazer quando alguém está atrasado, estar-se à espera da pessoa à porta do restaurante e não simplesmente entrar. Mas varia, não consigo dizer que é a maioria das pessoas o faça, mas há situações em que de facto isso acontece. E depois existe aquele dilema que eu de facto já passei e não tive a iniciativa, também porque não me estava a incomodar, mas não tive a iniciativa de quebrar com isso e insistir para as pessoas entrarem. Porque já aconteceu às vezes estar à espera e pensar, porque é que não estamos lá dentro, entende? Eu não penso, eu simplesmente entro. Quem quiser que venha atrás de mim. Dependendo do tempo, por exemplo, a chover, etc., a maior parte das pessoas certamente entraria, e frio também. Agora, por exemplo, no verão, se calhar as pessoas acabam por se acomodar um pouco e estão à conversa à porta. Mas olha que mesmo com frio, essa vez dos 40 minutos à espera, foi em dezembro ou coisa assim, sim. Um frio descomunal, uma coisa impressionante. Realmente, então. Isso impeliu-me fortemente a entrar. O desconforto que era estar à porta, ainda por cima era mesmo em frente à ria, isto foi em Aveiro, mesmo em frente à ria, junto ao mar, uma ventania. Aveiro é mais ventoso do que o Porto, uma ventania horrível. Para tu veres a força do costume social. É verdade. Mas, pronto, comigo não. Sim. Resumindo. Eu acho que este problema vem grande parte do mundo profissional. Não sei se também tem essa ideia, mas, de facto, as reuniões começam... Não é só começarem muitas vezes depois da hora, é prolongar isso indefinidamente, muitas vezes sem temas concretos. E como normalmente há muitas reuniões seguidas, encadeadas umas nas outras, acaba por tudo se atrasar em cadeia. É uma coisa horrível. Eu não sei se tu tens, ainda bem que falaste do mundo profissional e empresarial, eu não sei se tu tens essa noção, mas eu tenho muitas vezes a impressão de que as reuniões não têm bem um início e um fim. Não. São uma coisa muito difusa. Portanto, as reuniões começam por ser um encontro de amigos que se encontraram ali e estão a falar sobre a mulher, os filhos e o que fizeram no fim de semana passado e o futebol. E depois, de repente, mas de forma mais ou menos, como é que se diz, entrançada nesta conversa social, começa-se a falar de algo profissional e de repente vai-se transitando progressivamente. Portanto, digamos que passamos de uma situação inicial em que toda a gente está a falar de questões pessoais para uma situação em que progressivamente menos gente está a falar de questões pessoais e mais gente está a falar de questões profissionais, até ao momento em que toda a gente está a falar de questões profissionais. E depois a mesma coisa no final. A reunião nunca termina, não há bem damos por encerrada. Por exemplo, deve ser uma das mentiras mais frequentes, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Não se dá a reunião por encerrada. A reunião morre por si. Progressivamente menos pessoas estão a falar da ordem de trabalhos e mais pessoas estão a ter conversas paralelas. Até que chega ao momento em que toda a gente está a ter conversas paralelas e a reunião acabou, aparentemente. Sim. Não sei se vocês têm... É basicamente essa experiência. Eu muitas das vezes sinto que é quase uma espécie de mergulho em comum em que nós, quando respiramos, ou melhor, quando as pessoas interpretam o respiro é basicamente, vamos imaginar todos num oceano, basicamente, e depois há sempre alguém
acaba por passar mal quando tenta conduzir a conversa para assunto profissional, que é de facto o que nos obriga a lá estar. E existe sempre aquele mal-estar de sim, pois, realmente, agora que falas, vamos lá então. E eu sinto que é quase um ser a respiração e basicamente aguento, e ninguém consegue estar, entendes, da mesma forma que o humano não consegue estar submergido continuamente a períodos prolongados, as pessoas têm que vir à tona, estás a ver, respirar. Então o teu filho, o teu afilhado, como é que está, etc. E tentes ganhar um pouco de fogo para poderem outra vez voltar com quem. E tu vês esse cansaço nas pessoas, com quem? Ok, olha, ok, relativamente ao ponto 4, a minha opinião é esta, ou seja, vês os olhos a se me cerrar, entendes, vês a linguagem corporal logo a ficar muito mais rija, essa ideia de esforço, porque estamos aqui para trabalhar, não é? Está bem, desculpa lá ter lembrado, portanto sim, confere, completamente, e com a ideia aliás, a maior parte das reuniões que eu tive, regra geral, evoluem para eventos sociais a seguir. Ou seja, jantares e cafés e etc. Portanto, sim. Sim, eu cada vez mais recordo com inveja a experiência que tive no Canadá, em que era habitual as reuniões demorarem nunca mais de meia hora. Nunca mais de meia hora. Uma reunião que não dure mais de meia hora, isso era só... Não podia demorar mais que meia hora, então as pessoas falavam até depressa, eram expeditas e rapidamente se passava a outro tema. Eles próprios, não documentares que eles tinham um regulamento... Sim, em reuniões de algum órgão, mesmo que fosse um órgão com 5 pessoas, ou 5 ou 6, que aqui em Portugal eu sei que mesmo órgãos com 20 ou 30 pessoas funcionam de forma completamente informal, que depois só a ata, como o Gustavo estava a dizer, só a ata é que é formal, porque de facto o que acontece na reunião não tem qualquer tipo de formalidade, mas de facto no Canadá existe todo um cerimonial parlamentar na mais pequena das reuniões. E de facto isso acho que ajuda a explicar o porquê de nós ainda não termos chegado a esse estado de desenvolvimento, especialmente administrativo. Isso concordo contigo. Pode parecer às vezes um pouco excessivo ter esta opinião, mas grande parte das reuniões não precisavam de ter sequer mais de uma hora, independentemente da complexidade do assunto, porque envolve sempre um trabalho de pré-seleção da discussão. Eu penso que há duas questões aí. A primeira é que nós em Portugal temos... Eu digo às vezes isto na brincadeira, mas apesar de tudo eu acho que deve haver pessoas que levam isto a sério. Eu acho que nós temos a ideia de que o teu grau de importância, portanto, o teu lugar na hierarquia profissional mede-se pela duração das tuas reuniões. Portanto, eu costumo dizer... pensar nisso, mas eu costumo dizer na brincadeira que o meu ideal de vida é ter uma reunião de 24 horas. Nesse dia eu sei que serei rei do mundo, no mínimo. Sim. E a outra questão que eu também gostava de dizer, eu tenho a sensação, relativamente a uma coisa que tu disseste agora mesmo, Vitor, que grande parte das nossas reuniões, em boa verdade, podiam ser um e-mail. Sem dúvida. Isso também, concordo. Aliás, eu já tive vontade, eu vi uma vez à venda na internet e fiquei com vontade de comprar uma caneca, daquelas canecas de beber chá, leite, café, o que for, um chocolate quente, que é uma coisa que eu aprecio muito. Não há suficientemente em Portugal essa tradição do chocolate quente. É algo que nos prejudica. Eu, por acaso, é uma das coisas que eu tenho mais saudades de quando trabalhava na Holanda. Tínhamos uma máquina de café, chá e chocolate quente à descrição, completamente gratuita, e dávamos no primeiro dia. A primeira coisa que nos faziam em sinal de boas-vindas era oferecerem-nos uma caneca com o logotipo do Instituto de um lado e uma frase do outro lado que dizia intervalo, umas pequenas férias no local de trabalho. E uma pessoa usava a caneca para ir buscar um chocolate quente. Eu era completamente viciado em chocolate quente. E sinto muita falta disso cá. Mas isto para dizer que vi essa caneca e fiquei com vontade de a comprar, que dizia eu sobrevivi a outra reunião que podia ter sido um e-mail. E de facto eu tenho essa sensação muitas vezes, que sobrevivo a reuniões que podiam ter sido e-mails. Não sei se vocês têm a mesma experiência. Tal e qual. E regra geral, as reuniões mais extensas e que são mais cansativas, por regra, envolvem os temas mais inócuos e mais suscetíveis de resolução por e-mail. Sim. Também. Ironicamente. É verdade. Porque lá está, porque as pessoas mais à vontade se sentem em simplesmente fazer parênteses com conversa social.
porque o tema não tem relevância. Exatamente. Isto hoje é simples, portanto vamos estar aqui 5 horas. Sim. Eu muitas vezes... Isso faz-me lembrar uma vez, eu já passei por uma reunião que durou 2h30 e na qual não se discutiu nenhum dos pontos da ordem de trabalhos, porque toda a reunião consistiu em conversas pessoais. Isso é muito bom. No fundo, como é que se terminou essa reunião, Gustavo? Morreu. Não, terminou-se porque alguém chegou a sua hora de ir embora e portanto disse, olha meus amigos, a reunião está interessante, mas eu tenho de me ir embora. Sim, senhor. Eu acho que isto também é um sintoma das pessoas estarem com cada vez mais carga de trabalho excessiva. E eu tenho observado que muitas vezes as reuniões servem para um conjunto de pessoas estar na mesma sala e estar um bocado coagido a fazer as coisas que tinha de fazer sobre um determinado tema naquele momento. Exatamente. Ou seja, tornam-se quase de reuniões, passam a Trabalhos de grupo. Trabalhos de grupo, exatamente. Eu acho o conceito de trabalho de grupo uma coisa maravilhosa. Ainda bem que tu falaste nisso, porque isso faz-me lembrar os meus tempos de faculdade. Mas lá está, enquanto nós somos alunos, seja alunos escolares ou alunos universitários, eu penso que há um certo grau de ingenuidade e de deixar andar que é aceitável. Não somos profissionais, no máximo a nossa profissão é estudar, diziam mais vezes, mas verdadeiramente trabalhamos quase para benefício próprio. Existe uma certa externalidade positiva, um benefício social de ter profissionais qualificados, mas fora isso, estudar é para benefício individual. Eu tinha esta visão, já na altura eu achava os trabalhos de grupo uma coisa ridícula, mas acreditava e tinha esta visão, percebo agora ingênua, que no mundo profissional não haveria trabalhos de grupo que não há na faculdade. Afinal há. E arrepiou. Exatamente, má fortuna que arrepiou. Porque de facto, eu farto-me de ver aquela situação típica em que há uma equipa de trabalho de 5 pessoas, das quais 3 são simplesmente a ter uma conversa de café, uma está a escrever ao computador e a outra está a editar. Exatamente. Sim. E o grau de produtividade disto é perto de nulo. Exatamente. Porque lá está, o trabalho de grupo não é sentar 5 pessoas numa sala a fazer uma coisa que uma pode fazer sozinha. Sim. O trabalho de grupo é 5 pessoas dividirem um trabalho em 5 partes e cada um fazer a sua parte e no final ver no que é que aquilo deu. Portanto, um trabalho de grupo precisa no máximo de 2 reuniões. Uma de meia hora no início para dividir as tarefas e uma de meia hora no final para fazer o ponto da situação de como as tarefas foram desempenhadas. Não sei se tu concordas comigo. Concordo. É curioso que estamos aqui a falar de trabalho num programa chamado Preguiças. Sim. Aliás, a criticar a preguiça. A criticar a preguiça, precisamente. É extremamente inadequado, penso eu. Mas já que falamos do tempo e da utilização que nós damos ao tempo e do desperdício de tempo, que são algumas reuniões, agora se calhar passávamos à segunda fase da nossa experiência de comer uma pizza sem queijo. Exatamente. Não é? Já falamos do tempo, vamos falar do espaço. Certo. E a pergunta é, quantos continentes há no Norte Shopping? Exatamente. No Norte Shopping há 2 continentes. Há o continente Bom Dia, que não era esse que se pretendia, fica a rima, e havia o continente propriamente, que o Gustavo também designou de forma algo antiga, como o continente de Matosinhos, mas não deixa de ser verdade. Eu gostei do nome Continente Maior. Gosto bastante disso. Continente Maior. É da mesma forma que existe uma rua no Porto chamada Rua Escola Normal, que eu gosto. Atenção, que essa rua é uma rua muito complicada. É melhor ainda, porque é a rampa da Escola Normal. Ok. Sim, porque aquilo é uma rua, de facto, é uma rampa. Aquilo uma pessoa, para o carro não se espetar contra o prédio à frente é complicado. Aquilo é preciso ir em primeira a descer. Sim, eu gosto muito do nome dessa rua porque simplesmente o adjetivo, entendes? Escola normal. É tudo muito tranquilo, muito comum, muito rotineiro. Gosto disso. Sim, sim. É o Porto de Júlio Diniz. Sim. É aquele Porto. Basicamente é verdade. Sim, ali reina o senso comum, entendes? É isso. Tu passas lá, as coisas correm, as coisas resolvem-se bem. Ali é que vive o homem meio. Aliás, na rua da escola normal. Aliás, se tu desengatares o carro, a coisa flui mesmo muito bem. Exatamente. Aliás, deve ser muito, muito engraçado resolver uma disputa de trânsito na rua de escola normal. Exatamente. Realmente ver se o bom senso acaba por, nem que seja de uma forma, ou seja, quase por osmose, portanto estás encostado à parede e aquilo acaba por transmitir, ver se realmente as disputas são melhores lá ou não.
Mas pá, fica ao reparo, gosto muito desse nome. Eu acho que pedir bom senso no trânsito é um oxímoro. Mas Rua da Escola Normal, não interessa. Tu não te consegues chatear lá. Não interessa onde quer que tu estejas, estás no trânsito. O trânsito é um microclima. Sim, neste caso a lei da especialidade, não é? As pessoas entram dentro do carro e transformam-se. A velhinha mais simpática transforma-se na pessoa mais irritante dentro do seu carro. E dizemos coisas que nunca na vida diríamos à frente da pessoa. É verdade, é totalmente verdade. E buzinamos muito. Eu não tenho por hábito buzinar. Ainda não desenvolvi esse hábito. O que eu faço, regra geral em autoestrada, que é a situação em que por regra sinto essa necessidade, é simplesmente desviar-me o máximo possível dos carros que infringam. E apenas buzino, mesmo em última instância. O que se calhar não é assim tão seguro de fazer, mas tenho alguma resistência em buzinar. Não, tu estás precisamente a ter a atitude correta segundo mais rápido do sinal de luzes do que buzino, sim. Deves buzinar apenas em caso de perigo iminente. Exatamente, sim. O problema é que aparentemente conduzir é muito perigoso, porque anda sempre toda a gente a buzinar. É verdade. Aliás, não sei, vocês não reparam que às vezes a buzina é meramente uma forma de diálogo? Um tipo buzina e o outro buzina. É verdade. Engraçado, eu recentemente fui acusado por um indivíduo de que estava a buzinar e fui confrontado por um polícia. Como assim? Numa fila de trânsito no Porto, na zona do Hospital São João, estávamos numa fila criada por uma situação que eu não percebi qual era, e depois vim-me a perceber que era simplesmente um polícia, portanto logo aí acaba por ser irónico. Um polícia mandou parar o trânsito e há algum artista, chamemos-lhe assim, que decide começar a buzinar, mas a buzinar de uma forma mesmo insistente. E precisa junto ao hospital. Exatamente, junto ao hospital. E com a ordem de trânsito dada por uma autoridade, ele começa a buzinar. E eu não percebi quem era, ou se estava à minha frente ou atrás. Estava um carro à minha frente e vários atrás de mim. E há uma altura em que o polícia olha para mim com um ar ameaçador, porque tinha mandado parar o carro à minha frente. E eu ignorei. Achei que nem sequer deveria estar focado naquilo, simplesmente ignorei. O que é que a polícia faz? Vem mesmo ter comigo ao carro. Eu baixo o vidro e diz-me assim, mas com um ar mesmo chateado. Era o senhor que estava a buzinar? E eu disse-lhe, não. Então quem era? E eu, não faço a mais pequena ideia. E eu, vamos ver. E vira-me costas e vai falar com o tipo que estava à minha frente. E o polícia começa a discutir com ele. Ou seja, o filho da polícia, lá está, vais chamar isto, o filho da mãe que estava à minha frente, acusou-me que tinha sido eu. E só depois é que pediu desculpa ao polícia. Que eu ouvi ao polícia a reprimi-lo. Portanto, ele acusou-me e, felizmente, consegui convencer o polícia que não fui eu, que de facto não fui. E ele depois já acabou por admitir. E eu depois, quando ia a seguir, depois, eu perguntei ao polícia se podia prosseguir a marcha, ele disse sim, estaria à vontade. E lá está. Já viste? Eu acho que essa frase só um jurista ou o Gustavo é que poderia dizer. Perguntar à polícia se pode prosseguir a marcha. Sim, porque numa situação desta ele poderia interpretar que eu estaria a fugir. Tendo em conta a situação. É verdade. Mas não, acho que isto é senso comum. Sim. Vamos então voltar à Pisa. Não, à Pisa não, calma. Porque a questão do espaço ainda não foi abordada na perspectiva que eu vos queria chamar a atenção. Que é, tal como a questão da pontualidade, ou da falta dela, e tal como a questão da falta de senso na marcação e condução de reuniões, eu acho que há também aqui uma falta de senso na qual nós incorremos na marcação dos compromissos. Há uma certa displicência na definição das localizações dos compromissos. Eu lembro-me, agora, comparativamente com a minha experiência na Alemanha, que por lá, sempre que eu era convidado para alguma coisa, recebia sempre uma informação tipo. Independentemente da pessoa, aquilo é quase uma coisa cultural. Independentemente da pessoa e do contexto, a mesma informação vinha sempre, que era o local, o ponto de encontro e como lá chegar. Nomeadamente como lá chegar em transportes públicos. E porquê esta preocupação? Porque, de facto, o local muitas vezes não é preciso dizer encontramos no continente do Norte Shopping, há dois, de facto. Poderíamos ter especificado. Mas, para além disso, dentro do continente, mesmo que soubéssemos qual deles é, o continente é muito grande. E, portanto, não basta indicar o local, é preciso indicar um ponto de encontro específico
do local. Encontramos-nos na entrada, ou encontramos-nos na saída, ou encontramos-nos no ponto médio entre a entrada e a saída, encontramos como tu estavas na zona da livraria. Onde é que nos encontramos? Dentro daquele espaço. Isto vale para o continente, vale para outra coisa qualquer. Se nos encontramos na faculdade ou se nos encontramos no trabalho, onde quer que seja, convém explicitar. E eu tenho a sensação de que nós não nos preocupamos muito com isto e fazemos a coisa um bocado à Lagardère. Devemos de nos encontrar todos. Ou então não. Eu queria aqui introduzir o tema Conjunto Corona, os únicos músicos portugueses a conseguirem introduzir a expressão à Lagardère numa música. Mas assim, achas que foram? Vamos ouvir. Eu acho bastante tarde, não é? Eu acho que devíamos ouvir agora. Desculpa lá, Hugo. Muito bem, vamos ouvir. Vamos ouvir. Yeah. OG. Apanha-me a encher flexões na pista do rock ao som de uma boa pastilha. Não vim para aqui à Lagardère. Confere, está aqui, a Lagardère. À Lagardère. Então, Gustavo, que tal a tua primeira experiência com o Conjunto de Corona? Olha, assim, eu ainda só ouvi o quê? 10 segundos, 15 segundos, nem sei o que é que este bocadinho teve. Sim. Eu prometo, olha, vou fazer como ao Vitor, uma Santos de Rissol e ouvir o Conjunto de Corona. A parte da Santos de Rissol não prometo, mas prometo pelo menos ouvir esta canção até ao fim e depois pronuncio-me sobre isso. Devias ouvir todo o álbum, na minha opinião. Aliás, porque há uma música fantástica deles, que é concertos daquele programa da SIC Notícias, fica aqui a publicidade, da opinião pública. É fantástico. Okay. Uma música consegue pôr opiniões expressas na opinião pública, acho que vale a pena. Ok, definitivamente eu esse vou querer ouvir. Esse vou querer ouvir. Muito bem. Pisa. Estávamos no Norte Shopping. Deixa-me só fazer uma coisa, um parênteses que nem tu nem o Vítor viram. O Vítor porque é distraído e tu porque não estavas lá. Havia escuteiros à porta do continente que estavam a distribuir sacos para uma pessoa contribuir. E eu queria dizer que acho mal. Eu também. Sou completamente contraído. Porquê? Porque os escuteiros são uma instituição de lavagem de capitais. É isto Aquela teoria nada muito segura, sem nada controversa. chama-se queimar ponto. Isto é que é mesmo aquele soundbite para aproveitarem do nosso podcast. É basicamente tu a dizeres isso, basicamente completamente fora do contexto. Sim. Vem aí um processo por difamação. Sim. O que vale é que nós já dissemos que se aplica aqui. Qual é o artigo, Hugo? A questão é que esse artigo não nos exime de responsabilidade. Não é? Sim, Eu Esse acho artigo tem um contexto muito específico. sim. No Código Civil. Não pode ser interpretado à Lagardère. Exatamente. É um dos problemas, sim. Exatamente. Aliás, não existe, infelizmente, quer dizer, infelizmente não, porque depois causaria problemas sociais, mas não existe nenhum artigo no Código que te permita agir à Lagardère. Não existe uma cláusula Lagardère dos contratos ou simplesmente da tua atuação social. Talvez um dia. Mas explica lá então essa teoria. Os escuteiros são uma instituição de lavagem de dinheiro. Vamos lá. Já lá vamos, mas antes deixa-me perguntar-te, então qual é o contexto, qual é o enquadramento jurídico do humor? Porque no âmbito do humor tu podes dizer basicamente o que te apetecer. Não há limites. O limite do humor tem piada ou não tem piada? Do humor sim, mas a linha ténue que pode existir que traz consequências legais mas é muito difícil de delimitar, mas os tribunais fazem de vez em quando, é delimitar a linha entre o que é o humor e o que é a difamação. E na verdade não existe uma forma objetiva de o fazer, é extremamente contextual e subjetiva. E é o trabalho algo ingrato do juiz nesse caso, é simplesmente interpretar as afirmações como se tratando de humor ou de difamação. Neste caso realmente ele vai ser o último juiz se estavas a usar humor ou não. Não te posso clarificar muito mais do que isto. Existem algumas técnicas, algumas estratégias, mas é algo extremamente subjetivo e com cariz muito pouco seguro de se fazer. Obviamente que a maior parte das pessoas, talvez não diria a maior parte, mas muita gente, às vezes é tão subjetiva a interpretação do juiz como a tua interpretação do que é difamação ou humor, porque tratando-se da tua pessoa, vai estar muito mais suscetível de interpretar algo como difamação, quando na verdade é humor.
Porque uma afirmação pode ser descritiva, pode ser humorística, pode ser imensa coisa. Delimitar o que é humor e o que ofende a tua honra, às vezes é muito complicado. Eu diria que vai mais da tua capacidade de saberes rir de ti, que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. A questão é que às vezes ultrapassa-se isso, e é aí que a lei entra. Porque, idealmente, a lei nunca te vai punir por estás a ser humorista. A não ser que se trate de censura. Mas neste momento em Portugal não existe lei da censura. Sim, senhor. Pronto, então... Foi um consultório jurídico aqui de preguiças. Sim, depende sempre do contexto, essencialmente. Não existe uma forma segura de interpretar, ou que a própria lei não delimita, apenas faz referência ao valor da honra pessoal e a boa imagem, que são conceitos indeterminados e muito difíceis de antemão definir ou delimitar. Pronto, mas se eu disser que esta teoria dos escoteiros enquanto instituição de lavagem de capitais foi partilhada comigo por um indivíduo que se encontrava bêbado no Parque das Nações, penso que isto salvaguarda juridicamente. Sim, que não será propriamente difamação. Exatamente. Será mais uma coisa sem qualquer significado. E neste caso estamos no âmbito muito tutelado pela lei também da livre expressão. Portanto, sim, mas no âmbito da livre expressão eu não posso acusar uma instituição centenária. Mas tu estás a fazê-lo, não estás a fazê-lo. Por isso é que eu estou a dizer, livre expressão. Estás a especular. Apenas não o estou a fazer na medida em que o que eu estou a dizer é uma brincadeira e tem de ser assumido como tal. Mas não, tu podes pensar que a instituição dos escoteiros serve apenas e exclusivamente para lavar dinheiro. Mas se eu pensar isso verdadeiramente, sim, e se eu disser isso verdadeiramente em público, numa gravação de um podcast, eu estou a fazer uma acusação, ou não? Nesse momento pode ser interpretado como tal, sim. Então nesse caso pode entrar no domínio da difamação. Nesse caso em específico, sim. Pronto. No fundo tem a ver com a tua convicção. É isso que se está a tentar perceber. Certo. Porque para interpretar o que é humor, muitas das vezes a afirmação pode ser a mesma, objetivamente, no entanto a convicção da pessoa que o diz já não. Portanto, muitas das vezes está-se a analisar tanto a afirmação como a convicção da pessoa. Pronto, então se calhar acho melhor guardar para mim a teoria dos escoteiros. Não, porque no teu caso é algo completamente inócuo, porque é simplesmente nós próprios já contextualizamos isto como sendo humor, portanto não tem qualquer problema. Mas o problema é que chegamos ao fim do nosso tempo por hoje. Neste caso, então, sim, outras questões se levantaram. Exatamente. Sim. E por isso os escoteiros vão ser salvos pelo gongo. Sim. O que isto vai alimentar uma teoria da conspiração também. Exatamente. Portanto, vamos os três desaparecer ou algo do género. Portanto, sim. Receber uma bomba em casa, na Era caixa muito do engraçado. correio. Isto seria uma boa oportunidade para mudar os apresentadores também, de forma completamente arbitrária. Olá, eu sou o Eugénio. O Gustavo não pode estar cá. Pronto, então hoje ficamos por aqui, não é? Ficamos, sim. Até daqui a 15 dias. Exatamente. Fiquem bem, fiquem à Lagardère. E espreguicem-se. Exatamente. Temos esquecido de recomendar. Por isso mesmo é importante. E já que tivemos um consultório jurídico, agora um mini consultório médico. Lembrem-se, podem no fazer nas vossas horas extraordinárias, que aí não há quem vos ataque. Mas já que estamos a Eu falar tenho em andado a Lagardère, reparar, lá no meu local de trabalho, mesmo durante o expediente, o espreguiçar é socialmente aceito. Muito bem. Mas se não Ou for, laboralmente aceito. se não for, vão até à casa de banho e espreguicem-se. sim, não queremos fazer ninguém perder o seu emprego. Não queremos receber e-mails de pessoas irritadas. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meirelles e Hugo Abreu.